vocês estão, pessoas? Tudo bem? Resolvi fazer uma leitura extra hoje e vamos entrar no Novo Testamento? A gente ia começar ele mesmo, então é bom que amanhã a gente dá continuidade. Então, como nós encerramos o Antigo Testamento em 2 Macabeus, né? Nós vamos entrar no Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Então aqui agora nós vamos passar, né? Vai continuar, agora chega Jesus. Vai acabar com essa matança, né? Mas vai, enfim, morta uma hora de todo mundo se matar e não adianta nada. Nós estamos aqui tentando até hoje fazer as coisas dar certo. A gente precisa se melhorar muito, né? Então vamos lá. Pessoal, se você me acompanha e chegou até aqui, faz um comentário aí, diz o que tá achando dos vídeos, se pode melhorar alguma coisa, se tem alguma dúvida, tá? Isso é legal. Vamos lá. Então, se o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus vai falar sobre a infância de Jesus no capítulo 1. Genealogia de Jesus. Perdão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, gerou Judas e seus irmãos. Judas gerou Tamar e Farés, e Esarão gerou Farás e Esrom. Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, que gerou Salmão. Salmão gerou Raabe e a Boaz. Boaz gerou Derute e Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi Udas, e Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou Abias, Abias Assá, que gerou Josafate. Josafate, por sua vez, gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Dá até um trava-língua, né? Joatão gerou Acás, gente. Que gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, que gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na transmigração da Babilônia. Depois da transmigração de Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel, eu tô falando. Zorobabel gerou Abiúde, que gerou Eliassim, que gerou Azor. Azor gerou Sadoc, que gerou Achim, que gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, que gerou Matã, que gerou Jacó, que gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, o chamado Cristo. De maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até a transmigração de Babilônia, 14 gerações. Desde a transmigração de Babilônia, mais 14. Então, são 21 gerações até a geração de Jesus Cristo. Pensa. Nossa, quantas encarnações, hein? De gente até Jesus Cristo chegar. 21 encarnações é muita coisa. 21 gerações. Eu fico imaginando se fossem 21 encarnações e 21 gerações. Não, 21 gerações, não encarnações. Nascimento virginal de Jesus. Ora, a conceição de Jesus Cristo foi dessa maneira. Estando já Maria, mãe desposada com José, antes de coabitarem, se achou ter ela concebido por obra do Espírito Santo. Eu e José, seu esposo, como era justo e não queria infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Mas andando ele com isso no pensamento, eis que lhe apareceu em sonhos anjo, dizendo-lhe: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é a obra do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e ela chamará por nome Jesus, que salvará o seu povo dos pecados deles. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que falou o Senhor pelo profeta, que diz: Eis uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Apelidá-lo-ão pelo nome de Emanuel, e quer dizer Deus conosco. E despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor que lhe havia mandado, e recebeu a sua mulher. E ele não a concebeu enquanto ela não deu à luz ao seu primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. Capítulo 2, Adoração dos Magos. Tendo, pois, nascido em Belém, Judá, em tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente uns magos a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus que é nascido?
porque nós vimos no Oriente a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, se turbou a toda Jerusalém com ele, e convocado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, lhe perguntava onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de menos consideração entre os principais de Judá, porque de ti sairá o condutor que há de comandar o meu povo de Israel. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles todo o cuidado que tempo havia lhes aparecer a estrela. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide e informai bem que o menino é esse, e depois que houverdes achado, vinde me dizer para eu ir também adorá-lo. Eles, tendo ouvido as palavras do rei, partiram, e logo deles, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E quando eles viram, a estrela foi a sobremaneira, o grande júbilo que sentiram. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostando-se o adoraram. Abriram seus cofres e lhe fizeram suas ofertas de ouro, incenso e mirra. E havia uma resposta em sonhos que não tornassem a Herodes. Voltaram por outro caminho para sua terra. Fuga para o Egito. Partidos que eles foram, eis que apareceu um anjo do Senhor em sonhos a José e lhe disse, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes tem de buscar o menino para o matar. José, levantando-se, tomou de noite o menino e a sua mãe e retirou-o para o Egito. Ali esteve até a morte de Herodes, antes eles viajarem, e ela no puerpério e de pós-pérpério. Para se cumprir que proferia o Senhor pela profeta que diz, do Egito chamei meu filho. Quem foi Maria? Herodes, então, vendo que tinha sido iludido dos magos, ficou muito irado por isso, e mandou matar a todos os meninos que havia em Belém, e em todo o seu termo que tivessem 2 anos, daí para baixo, regulando-se nisto pelo tempo que tinha exatamente averiguado dos magos. Então se cumpriu o que estava anunciado pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu um clamor, um choro e grande lamento. Vinha a ser Raquel chorando a seus filhos sem admitir a consolação pela falta deles. Volta para Nazaré. Sendo morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José novamente no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para Israel, porque são mortos os que buscam o menino para o matar. José, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e veio para a terra de Israel. Mas ouvindo, Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes e temeu ir para lá. Avisado em sonhos, se retirou para as partes da Galileia e veio morar em uma cidade que se chama Nazaré, para se cumprir o que fora dito pelos profetas, que será chamado Nazareno. Princípio da missão de Jesus. Pregação de João Batista. Capítulo 3. Naqueles dias, pois veio João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus, porque este é de quem falou o profeta Isaías, dizendo, vós, que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ora, mesmo João tinha um vestido de peles de camelo e uma cinta de couro em todos os seus rins, e a sua comida eram gafanhotos e mel silvestre. Então vinha a ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a terra da comarca do Jordão, e confessando os seus pecados, eram por ele batizados no Jordão. Mas vendo muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, vendo que muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, lhes disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir de ira vindoura? Fazei, pois, dignos frutos da penitência, e não queirais dizer dentro de vós mesmos, nós temos, pois, por pai a Abraão, porque eu vos digo que poderoso é Deus para fazer que nasçam destas pedras filhos a Abraão, porque já o machado está pronto à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá um bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água para vos trazer a penitência, porém o que há de vir depois de mim é mais poderoso que eu, e eu não sou digno de lhe ministrar o calçado. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá na sua mão se acha, e ele limpará muito bem a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará as palhas num fogo que jamais se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão, ter com João para ser batizado por ele. Porém João o impedia, dizendo, eu sou o que devo ser batizado por ti, tu vens a mim?
E respondendo-lhe Jesus, lhe disse: Deixa por ora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele então o deixou. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo para fora da água. Eis que se lhe abriram os céus, e viu ao Espírito de Deus que descia como pomba e que vinha sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual tenho posto toda a minha complacência. Tentações de Jesus. Então, foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, lhe disse: Se és filho de Deus, dize que essas pedras se convertam em pães. Jesus respondendo lhe disse, ainda bem que nessa época eu tinha o professor Pasquale, né? Agora já a gente lembra dele toda vez. Lhe disse: Escrito está, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, tomando-o, o diabo levou a cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque escrito está, que mandou aos seus anjos que cuidem de ti, que eles tomarão nas palmas para que não suceda tropeçares em pedra com teu pé. Jesus lhe disse: Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo subiu o diabo a um monte muito alto, e lhes mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado em adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque escrito está, ao Senhor Deus adorarás, e a ele só servirás. Então deixou o diabo, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus em Cafarnaum. E quando viu Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia. Deixada a cidade de Nazaré, veio habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zabulon e Neftalim, para se cumprir o que tinha dito o profeta Isaías: a terra de Zabulon e a terra de Neftalim, a estrada que vai do mar além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Povo que estava de assento nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam de assento na região da sombra da morte, a esses apareceu a luz. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Vocação dos primeiros discípulos. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos que se chamam Pedro e o irmão André, que se lançavam à rede do mar, porque eram pecadores, e disse-lhes: Vinde após a mim, e farei que vós sejam pescadores de homens. E eles, sem mais detença, deixadas as redes, o seguiram. Passado dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, em uma barca com seu pai Zebedeu, que consertavam suas redes, e os chamou. E eles, no mesmo ponto, deixando as redes e o pai, foram em seu seguimento. Jesus rodeava toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, procurando toda a casta de doenças e toda a casta de enfermidades no povo. Correu a sua fama por toda a Síria, e lhe trouxeram todos os que se achavam enfermos, possuídos de vários achaques e dores, os possessos e os lunáticos, os paralíticos, e os curou. E uma grande multidão de povo o foi seguindo da Galiléia e de Decápole, e de Jerusalém, e da Judéia, e além do Jordão. Sermão da Montanha, capítulo 5. E vendo Jesus, a grande multidão do povo, subiu a um monte, e depois de ter sentado, se chegaram para o pé dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava-os dizendo: as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por meu respeito. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal da terra perder a sua força, com que outra coisa há de se salgar?
para nenhuma coisa mais fica servindo, senão para se lançar fora e ser pisado dos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade que está situada sobre um monte. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Assim, luza a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu vou repetir essa passagem porque ela fala sobre a gente falar sobre as nossas, que as pessoas vejam as nossas boas obras. Então, né, que isso não é errado, né, que a gente tem que deixar o bem acontecer e ser visto, né. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder a sua força, com que outra coisa há de salgar? E para nenhuma coisa mais fica servindo, senão para lançar fora e ser pisado dos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade que está situada sobre o monte. Gostei. Nem os que acendem a luzerna metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Assim luza a vossa luz diante dos homens, que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A nova e a antiga lei. Não julgueis a que vim destruir a lei ou dos profetas. Não vim a destruí-los, mas sim a dar-lhes cumprimento. Porque em verdade eu vos afirmo que não só enquanto passar o céu e a terra não passará da lei um só i ou um só tio sem que tudo seja cumprido. Aquele que, pois, quebrar destes mínimos mandamentos a que ensinaram assim aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e a dos fariseus, não entrarei nos reinos dos céus. Aperfeiçoamentos à lei antiga. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu ao juízo. Pois eu digo-vos que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que lhe disser, és um tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se tu estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Conserta-te e sem demora com o teu adversário, enquanto estás posto a caminho com ele, porque não suceda que aquele adversário te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e que seja mandado para a cadeia. Em verdade eu te digo, que não sairás de lá até não pagares o último centil. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, digo-vos que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-te e lança-te fora de ti, porque é melhor que te percam dos teus membros do que todo o teu corpo vá para o inferno. Também foi dito, qualquer um que se desquitar de sua mulher, lhe dê carta de repúdio, mas eu vos digo, que todo o que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, a faz ser adúltera, e o que tomar a repudiada, comete adultério. Igualmente ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, que absolutamente não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o assento dos seus pés, nem por Jerusalém, que é por cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, pois não pode fazer que um cabelo teu seja branco ou negro, mas seja o vosso. Então não podemos nem jurar pela nossa vida. Mas seja o vosso falar
Sim, sim, não, não, porque tudo que daqui passa procede do mal. Vós tende ouvido o que disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais a que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer mandar-te em juízo e tirar-te a tua túnica, larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Tendes ouvido o que foi dito? Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem o que os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazei também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Esmola, capítulo 6. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante de homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que estás no céu. Essa passagem eu sempre pensei sobre ela e hoje eu a entendo bastante. A questão não é a gente mostrar que está fazendo bem, é a gente querer se mostrar fazendo bem para ser visto por isso. Mas a gente mostrar que o bem pode ser feito sem que isso seja um ego elevado, a gente pode sim. E a gente deve, porque a gente mostra para muita gente o nosso negativo, a gente expõe muito os nossos defeitos. A gente for para apontar os nossos defeitos, a gente é o primeiro a falar um monte deles. E a gente, a hora que fala assim, tem uma qualidade, a gente põe defeito até na hora que a gente está dando qualidade, a gente coloca adjetivo de defeito em qualidade. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Que a gente não precisa expor de uma forma básica. A gente tem que mostrar o bem sem olhar a quem. E o bem sem importar quem tá fazendo. É tipo assim, não é eu que tô fazendo isso aqui não. É tipo assim, tá sendo feito isso, dá pra fazer também, vambora. Vamos voltar. Quando, pois, dás a esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba da esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu pai vê o que tu fazes em secreto, e te pagará. E quando orais, não haveis de ser como hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando tu orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai vê o que se passa em secreto e te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque o nosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhes peçais. Assim, pois, é que vos havei de orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, necessário à nossa subsistência, nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque se vós perdoardes aos homens as ofensas que tendes deles, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossos pecados. E quando jejuais, não vos ponhais tristes como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para fazer ver aos homens que jejuam. Na verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando jejuas, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, a fim de que não pareça aos homens que jejuas, mas somente ao teu Pai, que está presente a tudo que há de mais secreto.
e o teu pai vê o que se passa em secreto e te dará a paga. Tesouro no céu. Não queirás entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desterram e roubam. Mas entesourai vossos tesouros no céu, onde não os consome a ferrugem, nem a traça, onde os ladrões os desterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os olhos e o coração puros. O teu olho é a luz do teu corpo. Se o seu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o seu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Se pois a luz que em ti não há, são trevas, o quão grande não serão essas mesmas... Pois se a luz que em ti há são trevas, quão grandes não serão essas mesmas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar outro, ou há de acomodar-se a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Abandono às mãos da providência. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma que a comida, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial os sustentam. Porventura, não sois vós mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão em toda a sua glória se cobriu jamais como um deles. Pois ao feno do campo, que hoje é amanhã lançado no forno, Deus veste assim. Quanto mais vós, homens de pouca fé, não vos aflijais, pois dizendo que comeremos ou beberemos ou com que nos cobriremos, vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. Assim andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã assim trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Contra juízos temerá rios e profanações. Não queirás julgar para que não sejas julgado. Capítulo 7. Não queiras julgar para que não sejais julgado, pois com o juízo com o que julgardes, sereis julgados, e com a medida que o medirdes, vos medirão também a vós. Porque vês tu, pois, a aresta do olho no teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como diz o teu irmão, deixa-me tirar o olho uma aresta, quando tu tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás como hás de tirar a aresta do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que eles lhe ponham os pés em cima e, tornando-se contra vós, os despedacem. Não jogais pérolas aos porcos. Eficácia da oração. Pedi e dar-vos-se-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca acha, o que ama bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pedir? É o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? A lei da caridade e outros preceitos. E assim, tudo o que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que guia para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado é o caminho, que guia para a vida, que poucos são os que acertam com ele. Guardai-vos dos falsos profetas, que vem a vós com vestidos de ovelha, que vem a vós com vestidos de ovelhas e dentro de lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bom fruto e árvore mau fruto. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá um bom fruto será cortada e metida no fogo. Assim, pois, pelos frutos deles que os conhecereis. A conclusão, a verdadeira sabedoria.
Nem todo o que diz o Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai para que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, o Senhor não é assim que profetizamos seu nome. Em teu nome expelimos os demônios, em teu nome obrigamos muitos prodígios? Eu então lhes direi em voz bem inteligível, pois que eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha, e todo que ouve essas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem sem consideração, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. A admiração do povo. E aconteceu que, tendo acabado Jesus o discurso, estava o povo admirado da sua doutrina, porque ele ensinava mesmo com quem tinha autoridade, porque ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas deles e os fariseus. Ministério de Jesus na Galileia, a cura do leproso. Capítulo 8. E depois que Jesus desceu do monte, e foi muita gente do capítulo 8, a cura do leproso. Esse é o ministério de Jesus na Galileia. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que vindo um leproso adorava, dizendo, se tu queres, Senhor, bem podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, pois eu quero, fica limpo. E logo fica limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus, vê, não o digas a alguém, mas vai, e mostra-te ao sacerdote, faz a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir o testemunho a eles. A fé do centurião. Tendo, porém, entrado em Canafraum, chegou-se ele a um centurião, fazendo-lhe essa súplica, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa doente, uma paralisia, e parece muito com ela. Respondeu-lhe então Jesus, eu irei e o curarei. E respondendo o centurião, disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, porém manda-o só com a tua palavra, e o meu criado será salvo. Pois também sou homem sujeito a outro, que tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vá acolá, e ele vai, e a outro, vem cá, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo-o assim falar, admirou-se, e disse para os que seguiam, em verdade vos afirmo que não achei tamanha fé em Israel. Digo-vos, porém, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, que terão lugar com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus, mas que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e faça segundo tu creste. E àquela mesma hora ficou são o criado. Pois também eu sou homem sujeito a outro, que tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai acolá, e ele vai, vem outro cá, e ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. Jesus, ouvindo assim falar, admirou-se, e diz para o que o seguiam, em verdade vos afirmo, que não achei tamanha fé em Israel. Digo-vos, porém, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e que terão lugar com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus, mas que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião, vai e faça-se segundo tu creste. E naquela hora ficou são o criado. Outras curas. E tendo chegado Jesus à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e ela se levantou e se pôs a servi-los. Sobre a tarde, porém, lhe puseram diante muitos À tarde, porém, lhe puseram diante de muitos endemoninhados, e com ele a sua palavra expelia os espíritos,
e curou todos os enfermos. Para se cumprir o que estava anunciado dele pelo profeta Isaías, que se diz: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mas peraí. Final do dia, já tô cansada. Nossa senhora, descabelada pelo jeito. Foda. Aí. Puta. Perdoa, Jesus. Sou um ser humano falho, até lendo suas obras. Vamos lá. Curou todos os enfermos para se cumprir o que estava anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Ele mesmo tomou nossas enfermidades, nossas, e carregou com nossas doenças. Condições para seguir Jesus. Ora, vendo-se Jesus rodeado de muito povo, mandou-lhes passarem para a banda de além do lago. Então, chegando-se a ele um escriba, lhe disse: Mestre, eu seguir-te-ei para onde quer que o fores. Ao Jesus que lhe respondeu: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Entrando ele numa barca, o seguiram seus discípulos. A tempestade acalmada. Eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, de modo que a barca se cobria de ondas, e entretanto ele dormia. Então chegaram ele a seus discípulos e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E Jesus lhe disse: Por que temeis, homens de pouca fé? E levantando-se, pôs preceito ao mar e aos ventos, e logo se seguiu em grande bonança. E os homens se admiram, dizendo: Quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Os endemoniados de Gerasa. E quando Jesus passou à outra parte do lago, ao país dos Garcenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados que saíram dos sepulcros, em extremo furiosos, de tal maneira que ninguém ousava passar por aqueles caminhos. Gritaram logo ambos, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, em alguma distância deles andava uma manada de muitos porcos, pastando. E os demônios rogavam, dizendo: Se nos lanças daqui, manda-nos para a manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles se foram aos porcos, e no mesmo ponto de toda a manada correu impetuosamente por um despenhadeiro, a precipitar-se no mar. E morreram afogados nas águas, e os pastores fugiram. E vindo à cidade, contaram tudo, e o sucesso de que tinham os endemoniados. E o sucesso dos que tinham sido endemoniados. E logo toda a cidade saiu a encontrar-se com Jesus, e quando viram, pediram para que eles tirassem de seu termo. Cura de um paralítico, capítulo 9. Entrando numa barca, passou a outra banda e foi à sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico que jazia em um leito. Vendo Jesus a fé deles, disse o paralítico: Filho, tem confiança, perdoados te são seus pecados. Logo, alguns dos escribas disseram dentro de si: Perdão, este blasfema. Nossa, é muito foda ler assim mesmo. Tem que aprender a ler mais. Logo, alguns dos escribas disseram dentro de si: Este blasfema. E como visse Jesus os pensamentos deles, disse: Por que cogitais mal nos vossos corações? Que coisa mais fácil de dizer? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ele então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. E ele se levantou e foi para sua casa. E vendo isso, as gentes temeram e glorificaram a Deus que deu poder aos homens. Vocação de Mateus. Passando Jesus dali, viu um homem que estava sentado no telônio chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E levantando ele, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus à mesa, numa casa, eis que vindo muitos publicanos e pecadores, se sentaram a comer com ele seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?
Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que se quer dizer: misericórdia eu quero e não sacrifício, porquanto eu vim chamar os justos, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então vieram ter com eles os discípulos de João, dizendo: qual é a razão? Por que nós os fariseus jejuamos com frequência e os teus discípulos não jejuam? E Jesus lhe disse: porventura podem estar tristes os filhos do esposo enquanto está com eles o esposo? Tristes os... Mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. E ninguém deita remendo pano novo em vestido velho, porque leva quando alcança do vestido, e se faz maior a ruptura. Nem deitam vinho novo em odres velhos. De uma ou outra maneira arrebentam os odres e se sai o vinho. Se perdem os odres, mas deitam o vinho em novos odres novos, e assim ambas as coisas se conservam. Me deu uma perdida aqui. E depois aprender o que quer dizer: misericórdia não quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Porquanto não vinha chamar os justos, mas os pecadores. Então vieram ter com eles os discípulos de João, dizendo: qual é a razão por que nós e os fariseus jejuamos com frequência e os seus discípulos não jejuam? E Jesus disse: porventura podem estar tristes os filhos do esposo quando está com eles o esposo? Mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém deita remendo em pano novo de vestido velho. Cura da hemorroíça. Dizendo-lhe estas coisas, eis que um príncipe se chegou a ele e o adorou, dizendo: Senhor, agora acabo de esperar minha filha, mas vem tu, põe a tua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, foi seguindo com seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, se chegou por detrás dele e lhe tocou a orelha do vestido, porque ia dizendo dentro de si: se eu tocar, ainda que seja somente o seu vestido, serei curada. E voltando-se Jesus, vendo-a, disse: tem confiança, filha, a tua fé te sarou. E ficou tão sã a mulher daquela hora. E depois que Jesus chegou à casa daquele príncipe, viu os oradores das flautas e uma multidão de gente que fazia reboliço e disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. Eles o escarneciam. E tendo saído a gente, encontrou Jesus e tomou pela mão, e a menina se levantou. E correu esta fama por toda aquela terra. Dá vista a 2 cegos. Passando Jesus àquele lugar, o seguiram 2 cegos, gritando e dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Chegando à casa, vieram eles os cegos. E Jesus lhe disse: credes que vos posso fazer isso a vós outros? Disseram eles: sim, Senhor. Então eles tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos segundo vossa fé. Imediatamente foram abertos os seus olhos, e Jesus os ameaçou, dizendo: vede lá o que não sabia alguém. Mas eles, saindo dali, divulgaram por toda aquela terra o seu nome. Cura do mundo possesso e compaixão das turvas. Depois que saíram, lhe apresentaram um homem do mundo, possuído do demônio. Depois foi expelido o demônio e falou o mudo, e admiraram as gentes, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Porém os fariseus diziam: ele, em virtude do príncipe dos demônios, lança fora os demônios. Entretanto, ia Jesus dando volta por todas as cidades e aldeias, ensinando a sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando toda doença e toda enfermidade. E olhando para aquela gente, se compadeceu deles, porque estavam fatigadas, quebrantadas, como ovelhas que não têm pastor. E então disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas os obreiros poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros à sua seara. Missão dos 12 apóstolos. Então, convocados os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus poder sobre os espíritos imundos para os expelirem e para curarem todas as doenças e todas as enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, que se chama Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus,
o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, cananeu e Judas Iscariotes, que foi o que o entregou. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe estas instruções, dizendo: Não ireis caminho de gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram as casas de Israel, e pondo-vos a caminho pregais, dizendo, que está próximo o reino dos céus. O curai os enfermos e ressuscitai os mortos, limpai os leprosos e expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Não possuas ouro, nem prata, nem tragais dinheiro nas vossas cintas. Nem alfajore para o caminho, nem 2 túnicas, e nem calçado, e nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos quem há nela digno, e ficai aí até que vos reireis. E encontrardes na casa, saudai-a dizendo: a paz esteja nessa casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz. Se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em vossa casa e nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora de casa ou cidade, sacudi os pó de vossos pés. Em verdade, isso vos afirmo, menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Vede que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede logo prudentes como as serpentes, simples como as pombas, mas guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer nos seus juízos e vos farão assoltar as suas sinagogas. E vós serei levados por meu respeito à presença dos governadores e dos reis, para lhes servires a eles e aos gentios de testemunho. E quando vos levarem, não os cuideis, para que não o haveis de falar, porque naquela hora vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é o que falará em vós. E um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais. Eles darão a morte, e vós, por causa do meu nome, sereis o ódio de todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos afirmo, que não acabareis de correr as cidades de Israel, e que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta aos discípulos ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se eles chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, pois não o temais, porque nada há encoberto que não se venha a descobrir, e nem oculto que não se venha a saber. O que eu vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que se vos diz ao ouvido, publicai dos telhados. E não temais aos que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes, porém, aos que podem lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Porventura, não se vendem 2 passarinhos por um asse. A um deles não cairá sobre a terra sem vosso Pai? E até os mesmos cabelos da vossa cabeça, todos eles são contados. Não temais, pois que me valeis vós muitos pássaros. Todo aquele, pois que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim a separar ao homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que acha a sua alma, perdê-la-á. E o que perder a sua alma por mim, achá-la-á. O que a vós recebe, a mim me recebe. O que a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. O que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. O que recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa do justo. E todo aquele que beber a um daqueles pequeninos, e todo o que der de beber a um daqueles pequeninos um copo de água fria, só pela razão de ser meu discípulo, na verdade vos digo que não perderá sua recompensa.
caridade. E aconteceu, capítulo 11, e aconteceu que quando Jesus acabou de dar essas instruções, seus 12 discípulos passou ali a ensinar e pregar na cidade deles. Missão do Batista. E como João, estando no cárcere, tivesse ouvido as obras de Cristo, enviando 2 dos seus discípulos, lhe fez essa pergunta: Tu és o que há de vir, ou é outro o que esperamos? E respondendo-lhe Jesus, lhe disse: Ide contar a João o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos limpam-se, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres anunciai-lhes o evangelho, e bem-aventurado aquele que não for escandalizado em mim. Elogio do Batista. Logo que eles foram, começou Jesus a falar de João às gentes. Que saístes vós a ver no deserto? Uma cana agitada no vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido de roupas delicadas? Bem vezes que os que vestem roupas delicadas são os que assistem nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver? Um profeta? Certamente vos digo ainda mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: Eis aí envio eu, meu amigo, ante a tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Na verdade vos digo que entre os nascidos de mulheres não se levantou outro maior que João Batista, mas o que é menor no reino dos céus e maior do que ele. E destes os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que fazem violência são os que arrebatam, porque todos os profetas até João profetizaram. Se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Incoerência do povo. Mas a quem direi a quem direi eu que é semelhante a essa geração? E semelhante aos meninos que estão sentados na praça, que gritando aos seus iguais dizem: Nós cantamos por vós e vós não bailastes, choramos-vos e não chorastes, porque veio João que não comia nem bebia e dizem: Ele tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: Eis aqui um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Então começou a lançar em rosto as cidades em que foram obradas tantas das suas maravilhas, que não haviam feito penitência. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, que em Tiro e em Sodônia tiveram obrado as maravilhas que se obraram em vós. Muito tempo há que elas teriam feito penitência em cuido e em cinza. Eu vos digo, contudo, que haverá menos rigor para Tiro e Sidônia, para vós outros do dia do juízo. E tu, Carnafaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Hás de ser abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivesse feito milagres que se fizessem em ti, talvez que ela tivesse permanecido até o dia de hoje. E eu vos digo, contudo, que se no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma que para ti. Manancial de descanso e repouso. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Assim é, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas que foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem alguém conhece o Pai senão o Filho, a quem o Filho quis se revelar. Vinde a mim todos os que andais em trabalho, e vos achai carregados, e vos aliviarei. Tomai vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu ônus é leve. Capítulo 12. Jesus, o Senhor do sábado. Naquele tempo, num dia de sábado, saiu Jesus caminhando ao longo dos trigais, e os seus discípulos que tinham fome começaram a colher espigas e comer delas. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: Eis aí estão fazendo os seus discípulos o que não é permitido fazer nos sábados. Porém, eles lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando ele teve fome, e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, os quais não era lícito de comer nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas unicamente aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que os sacerdotes nos sábados no templo quebrantaram o sábado e ficaram sem pecado? Pois digo-vos que aqui está o que é maior que o templo, e que vós soubesseis o que é. Misericórdia quero e não sacrifício. Jamais condenaria aos inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor até do sábado mesmo. O homem não
o homem da mão ressequida. E depois de partir dali, veio à sinagoga deles. E eis que aparece um homem que tinha ressecado uma das mãos. E ele, para terem que de o arguir, lhe fizeram essa pergunta: é porventura lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: que homem haverá por acaso entre vós que tem uma ovelha e que se esta lhe cair no sábado em uma coxa, não lhe lance a mão para lhe tirar? Ora, quanto mais excelente é um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer bem nos dias de sábado. E então disse o homem: estende a tua mão, e ele as estendeu, e foi restituída sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, consultavam contra ele, e como o fariam morrer. Não há dia para fazer caridade. E acho que esse é o ensinamento dessa passagem. Mansidão de Jesus. E Jesus, sabendo, se retirou daquele lugar, e foram muitos após ele, e os curou todos. E lhes pôs preceito que não descobrissem quem ele era, para que se cumprisse o que foi anunciado pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, a quem a minha alma tem posto a sua complacência. Porém, o meu espírito sobre ele anunciará às gentes a justiça. Não contentará, nem clamará, e nem ouvirá alguma voz nas praças. Não quebrará a cana que está deprimida, nem apagará a torcida que fumega, até que saia vitoriosa a sua justiça. E as gentes esperarão no seu nome. Malícia dos fariseus. Então lhes trouxeram um endemoninhado cego e mudo, e ele o curou, da sorte que falava e via. E ficaram pasmadas todas as gentes, e diziam: porventura este é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não lança fora os demônios, senão em virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios. E Jesus, sabendo os pensamentos dele, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás lança fora a Satanás, está ele dividido contra si mesmo. Como persistiria logo o seu reino? E se eu lanço fora os demônios em virtude de Beelzebul, em virtude de quem os esperem vossos filhos? Por isso é que eles serão os vossos juízes. Se eu, porém, lanço fora os demônios pela virtude do Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e saquear os seus móveis, sem antes prender o valente? Então lhe saqueará a casa. O que não é comigo contra mim, e o que se ajunta comigo dispersa. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, e porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, perdoar-se-lhe-á. Porém, o que disser contra o Espírito Santo não se lhe perdoará, nem se este mundo, nem ao outro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore mau e o seu fruto mau. Pois que pelo fruto é que a árvore se conhece. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala de que está cheio o coração. O homem bom do bom tesouro tira boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira maus coisas. E digo-vos: toda palavra ociosa que falarem aos homens, darão contra ela no dia do juízo. Porque essas, pelas tuas palavras, será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. O sinal do profeta Jonas. Então lhe tornaram alguns dos escribas e fariseus, dizendo: Mestre, nós quiséramos ver-te fazer algum prodígio. E ele lhes respondeu, dizendo: esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro prodígio, senão o prodígio do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no dia do juízo como esta geração, e a condenarão, porque fizeram penitência contra a pregação de Jonas. E eis aqui está neste lugar quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e condenará, porque veio lá das extremidades da terra ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui neste lugar quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não acha. E então diz: voltarei para varrida e ornada. Então vai e ajunta a si e os outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habitam ali.
e o último estado daquele homem fica sendo pior que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração péssima. Parentes de Jesus. Estando ele ainda falando ao povo, eis que se achava da parte de fora de sua mãe os irmãos que lhe procuravam falar-lhe. E um deles lhe disse: Olha que tua mãe e teus irmãos estão ali fora e te buscam. E ele, respondendo ao que lhe falava, lhe disse: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, falou: Eis ali minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está no reino dos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ficamos por aqui. Até amanhã. Um beijo.